Muito bom dia. Mais uma vez, bom dia. Ora, está. Aqui. É um prazer estar novamente convosco, aproveitando esta manhã de domingo, para estarmos em comunhão uns com os outros e aproveitarmos para ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ler a palavra de Deus, estudá-la individualmente, mas também convém retirarmos algum tempo para simplesmente prestar atenção relativamente ao estudo que outras pessoas possam fazer, não é? Isso é um exercício também muito importante. Aquilo que nós chamamos de pregação. E hoje nós vamos refletir sobre um texto, continuando a nossa temática, que temos vindo a estudar ao longo de vários meses já. Podemos abrir em Gálatas. E julgo que eu estive aqui, julgo não, tenho certeza, não foi um sonho. Eu estive aqui da última vez falando sobre uma passagem próxima desta. Desculpem lá. Falando de uma passagem próxima desta. Falei de um pormenor mais à frente e agora iremos recuar. E portanto, eu disse Gálatas 5, muito bem. Gálatas 5, e podemos analisar apenas 3 versículos. O versículo 13 ao versículo 15 do capítulo 5. Da última vez que estive aqui convosco, nós analisámos um bocadinho mais à frente deste capítulo e também do capítulo 6. Nós hoje vamos analisar, portanto, um texto anterior. E o tema que quero refletir com vocês a partir da carta do apóstolo Paulo, que é a carta de Gálatas, uma delas, é o tema seguinte, e é uma pergunta: temos estado nós entusiasmados em ministrar uns aos outros, enquanto cristãos, em estar uns com os outros, em estar com Deus, diria, estar também connosco próprios, isto é, olhando para o nosso interior? Portanto, é uma pergunta que eu deixo. Temos nós estado entusiasmados em estar uns com os outros, em ministrar uns aos outros, em estar com Deus e estarmos connosco próprios, olhando para o nosso interior, de modo a não correr o risco de vocês interpretarem a expressão estar entusiasmados com um desejo que surge da espontaneidade, porque o risco na nossa cultura disto acontecer é muito grande. Eu vou, se calhar, traduzir o objetivo desta mensagem de outra maneira. Temos nós esforçado por ministrar uns aos outros, por estar com Deus e estarmos connosco próprios, olhando para o nosso interior. Então podemos ler Gálatas 5, versículos 13 a 15, e diz o seguinte: meus irmãos, foram chamados para a liberdade. Foram chamados para a liberdade. Que essa liberdade não seja uma desculpa para seguirem os vossos maus instintos. Pelo contrário, ponham-se ao serviço uns dos outros, praticando o amor de Cristo. Praticando o amor de Cristo. De facto, toda a lei de Deus, e aqui por lei de Deus está-se a referir, obviamente, à lei que os israelitas tinham, o que nós consideramos o Velho Testamento. De facto, toda a lei de Deus se resume num só mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas tenham cuidado. Se andam a morder-se e a devorar-se uns aos outros, acabarão por destruir-se. Vamos orar novamente para pedir foco e atenção nesta manhã. Paizinho querido, nós acreditamos que o Teu Espírito Santo está-se a mover também aqui entre nós, neste momento, e portanto te pedimos para que as nossas mentes, que podem estar focadas em tantas coisas da nossa vida cotidiana, que possam agora prestar atenção àquilo que temos para ler, interpretar,
perceber a partir da tua palavra. Senhor, ajuda-me a mim próprio, a mim mesmo, a compreender de igual forma. Em nome de Jesus. Amém. Isto é um paradoxo para a nossa sociedade hoje. Dizer que nós cristãos fomos chamados para a liberdade. Se há coisa que a fé cristã não está associada a, é liberdade. Pelo menos não nos termos correntes. Quando nós pensamos em religião, e é verdade que nós poderíamos dizer, mas o relacionamento com Cristo não é religião. Sim, nós temos esse diálogo entre nós. Mas, quer dizer, para a sociedade em geral, a fé cristã é também uma forma de ser religioso. E se há coisa que nós não estamos habituados a associar é a religião, a liberdade. Lembro de uma vez um pregador ter partilhado que quando uma pessoa decidiu tornar-se cristã, mas já vinha nos seus 30 e tais, a primeira coisa que perguntou à mulher do pastor foi: ok, agora sou cristã, o que é que eu não posso fazer? Não é? O nosso foco, muitas vezes, é em regras, em leis específicas, não é? Portanto, um conjunto de regras que eu posso ou não fazer, que eu tenho de fazer, outras que não posso fazer, de modo a fazer parte do grupo, não é? É assim que nós pensamos em religião e é assim que nós pensamos muitas vezes em fé cristã. Então é espantoso esta forma do apóstolo Paulo descrever uma realidade da fé cristã. Isto é, que enquanto cristãos nós fomos chamados para a liberdade. Estranho, não é? Mas se calhar não é tão estranho quando nós percebemos do que é que o apóstolo Paulo está a falar. E do que é que ele está a falar? Se nós virmos a parte anterior da carta, que nós não vamos ler aqui, ele está simplesmente a dizer que em Cristo, nós a partir de agora já não estamos agarrados às regras específicas que os judeus tinham e que Deus tinha determinado para os judeus como imagem daquilo que iria acontecer. E o que é que iria acontecer? Ia acontecer a realidade de Cristo. Cristo a morrer na cruz. E que a partir do momento em que se efetivava a razão pela qual a lei se tinha dado aos israelitas, então a partir de agora nós vivíamos já debaixo de outro tipo de lei. Que lei é esta? É aquela lei que o apóstolo Paulo descreve no final do versículo 13. Pelo contrário, ponham-se ao serviço uns dos outros, praticando o amor de Cristo. Então, a partir de agora, para os cristãos, vale a lei do amor de Cristo. E há também uma liberdade que está na antípoda, está exatamente o oposto dos maus instintos, como vemos também ainda no meio do versículo 13. Que essa liberdade não seja uma desculpa para seguirem os vossos maus instintos. Isto é, ao contrário do que possamos pensar, e principalmente a nossa cultura pensa assim, liberdade é fazer tudo aquilo que nos passa pela cabeça. Mas o que é que nos passa pela cabeça? O que nos passa pela cabeça são os nossos desejos. É isso que nos passa pela cabeça, fazer. Mas há um outro tipo de liberdade que é estar acima dos desejos, porque muitos deles podem nos destruir. E não é preciso enumerar aqui uma série de desejos que nos podem destruir. Há uma série de coisas que nós desejamos fazer e que são claramente más, ou que a longo prazo nos podem colocar numa situação terrível. Infelizmente, o nosso coração muitas vezes inclina-se para coisas que são estúpidas. Mas inclina-se na mesma para elas. E então o apóstolo Paulo está a dizer, olha, que essa liberdade não seja agora liberdade para fazer tudo aquilo que vos der na cabeça. Porquê? Porque a liberdade em Cristo obedece a outro tipo de realidade. E qual é essa realidade? O amor de Cristo. Quer dizer que a liberdade que nós temos hoje é a liberdade de podermos agir em amor. A liberdade de podermos agir em amor. E isto não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Diz o apóstolo Paulo então, de facto toda a lei, no versículo 14, como lemos, toda a lei de Deus se resume num só mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E depois, avisa, tenham cuidado se andam a morder-se e a devorar-se uns aos outros, porque isso acabará por levá-los à destruição. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. De facto, julgo que, não sei se vocês irão concordar comigo ou não, mas instintivamente nós fugimos desta realidade. Amar o próximo como a nós mesmos. Porque amar
não é uma coisa fácil. Eu diria até que é muito mais fácil, agora usando as expressões de Paulo, nós devorarmos-nos uns aos outros do que amarmos uns aos outros. Isto não é difícil perceber porquê. Claro que a maior parte de nós vai se colocar no meio. Se eu fizesse a pergunta aqui um por um, vocês diriam, eu estaria numa realidade alguns no meio. Isto é, pronto, ok, se calhar nem estou a amar convenientemente uns aos outros, mas também não ando propriamente a devorar ninguém. Não é? Sim, é verdade. Mas às vezes as situações descambam um bocadinho, não é? Às vezes, em alguns momentos, a nossa realidade interior menos positiva vem ao de cima e coisas más acontecem. Acontece muito nas famílias, em momentos de stress, pode acontecer no trabalho também, um bocadinho mais comedido, mas às vezes, de facto, estas realidades interiores vêm ao de cima. Porquê que é mais fácil nós devorarmos uns aos outros do que amarmos uns aos outros? Eu acho que é simples. O amor dói. E nós fugimos daquilo que dói. Dói menos eu devorar a outra pessoa, devorar, novamente, vou usar esta palavra metafórica que o apóstolo Paulo está aqui a usar, é morder e devorar. Faz-nos assemelhar a animais, não é? A cães que mordem, não é? Animais que comem, não é? É mais fácil eu fazer isso do que amar. Nós, se quisermos ver um exemplo de amor e o que é que representa amar, eu sugeria nós abrirmos em Filipenses, portanto, avançarmos para duas cartas a seguir do apóstolo Paulo. Portanto, a seguir vocês têm Efésios e a seguir vocês têm Filipenses. E vou ler um trecho que para os cristãos já de longa data é muito conhecido, alguns até já o sabem de cor, mas sugiro para esses que possam ler estas palavras novamente com atenção. E Filipenses capítulo 2, nos versículos 6 até ao 8, o apóstolo Paulo descreve aquilo que representa o amor de Cristo. Aquilo que representa o amor de Cristo. Isto é, quais as consequências que aconteceram a Cristo por ele nos ter amado. E ele diz o seguinte: ele, Cristo, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte, e morte na cruz. Ai! Amar dói. Amar dói. E por isso é quase instintivo em nós que o ser humano foge da dor. Isto não é um erro. Isto não é um mal fugir da dor. Mas de forma quase instintiva, nós temos mais dificuldade em amar do que em fazer o oposto. Amar dói. Amar custa. Amar exige sacrifício. Amar exige sair de uma posição de segurança para uma posição de vulnerabilidade. Amar implica poder ficar desestruturado. É isso que é amar. Amar uns aos outros não é coisa fácil. De todo. De todo. Lembram-se que o tema de hoje será estamos nós entusiasmados ao esforçarmos por ministrarmos uns aos outros, ou por estarmos uns com os outros, por estarmos com Deus e por estarmos também connosco próprios, olhando para o nosso interior. Vamos ver como é que todas estas realidades se interconectam. O apóstolo Paulo, de forma muito clara, apresenta aqui uma espécie de dupla realidade. Nós podemos perceber a forma como cuidamos de nós próprios e transmitir, isto é, projetar esse amor que temos por nós para amar o outro. E instintivamente nós percebemos o que é que queremos, o que é que o apóstolo Paulo quer dizer ao citar estas palavras que o próprio Jesus Cristo já tinha falado, já iremos a isso, quando ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo.
E nós percebemos o que é que eu quero dizer com isto. Isto é, nessa relação instintiva, intuitiva de nós nos amarmos a nós próprios, isto é, de nos protegermos a nós próprios, nós se calhar deveríamos usar esse padrão também para com os outros. Mas, atenção, porque isto é uma relação de conflito. Amar-me a mim mesmo como eu amo os outros implica eu estar disposto a sair desta posição de conforto que o amor pessoal me dá para ir ao encontro dos outros. Fazer esta relação e esta projeção do amor que eu tenho por mim para amar os outros não é também uma tarefa fácil. Nós percebemos o que é que o apóstolo Paulo está a querer dizer, mas daí a achar que isto que é fácil de praticar é outra história. É outra história. Isto é bem mais complexo. Amar o próximo como nós nos amamos a nós próprios. Como é que nós nos amamos a nós próprios? Já agora. Às vezes, até essa referência já vem com alguns problemas. Algumas pessoas nem sequer se conseguem encarar no espelho. Talvez por causa de coisas que já fizeram no passado e em relação aos quais nunca se perdoaram. Então, têm já dificuldades em amar-se a si próprias. Elas aprenderam a suportar-se a si próprias. Daí a dizer que se amaram a elas próprias, vai uma grande distância. Algumas pessoas conseguem se amar a si próprias num tal modo narcisista que dificilmente conseguem fazer a transição do amor para elas próprias para o amor para os outros. Pois estão tão centradas nela. Algumas pessoas também têm dificuldades em se amar a si próprias porque, sei lá, situações aconteceram na sua infância, de bullying e outras coisas mais. Então têm um péssimo sentido de autoestima. Péssimo sentido de autoestima. Não é fácil amar-se a si próprio. Ainda bem que nem todas as pessoas estão nessa circunstância. Nem todas as pessoas estão nessa circunstância mesmo. Mas algumas estão. E o mundo é feito de uma grande porcentagem de pessoas que estão assim. Como é que nós nos amamos a nós próprios? Depois, amar o nosso próximo. Sabem, uma das perguntas que eu fiz e que acho que nós devemos fazer ao texto, quando nós ouvimos esta sugestão de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, é de saber quais são as nossas referências de amor. Quais são as nossas referências de amor? Aqui, cada um de vocês, quando nós falamos em amor, quais são as vossas referências? Vamos pensar nisso um bocadinho. Amar. Qual é a minha referência para eu amar? Para alguns, a referência, as primeiras referências do amor, e normalmente as primeiras referências do amor que encontramos é sempre no seio da família, é a da avó carinhosa, que cuidou mais de mim do que os pais. Talvez essa seja a maior referência do amor. Talvez as primeiras referências de amor que nós temos, e as principais que nós temos, seja a da relação abusiva entre pai e mãe. Pode ser? Pode ser essa a primeira referência de amor que as pessoas têm. Talvez a referência de amor possa ser também de um pai que abusa da filha. Essa pode ser a primeira referência de amor que a pessoa possa ter. Às vezes pode ser a referência do abandono, para aqueles que foram abandonados também pelos pais e pelas mães. Qual é a nossa referência de amor? Mais uma vez, ainda bem que nem todos estão nestas circunstâncias. Alguns podem olhar para as suas primeiras referências do amor e perceber, eu tive boas referências. Isso é ótimo. Eu até diria para vocês darem mesmo graças a Deus por isso. Até ao final das vossas vidas. Até ao final das vossas vidas. Mas há referências tramadas, não há? Há locais que se enraizam no nosso ser, no nosso esqueleto. Não é? E que não são fáceis. Quais são as vossas referências de amor? Porque não sejamos ingênuos. Quando nós ouvimos esta sugestão de amarmos os outros como a nós próprios,
nós vamos sempre buscar as nossas próprias referências para saber como é que elas são. Isto coloca-nos aqui um problema. Um problema que o apóstolo Paulo resolve. Reparem, vou só recapitular. Portanto, nós somos chamados para a liberdade. Esta liberdade não é como a nossa cultura a entende, uma liberdade para fazer tudo aquilo que a gente quer, porque isso é uma forma de escravatura, não é? Quando eu só consigo fazer os meus desejos, quando eu só consigo praticar os meus desejos, isso é uma forma de escravatura, não é? E se calhar quando nós começamos a ser mais velhos, nós compreendemos isso, não é? Por exemplo, usando uma referência mais grave, um pai toxicodependente até pode amar bem os seus filhos, mas ele vai sempre escolher a droga em vez dos filhos. Um pai alcoólico pode amar os seus filhos, mas vai sempre amar mais o álcool do que os seus próprios filhos. Isto é, às vezes os nossos desejos escravizam-nos. Mas em vez do álcool ou das drogas, eu posso falar de outras coisas, mais culturalmente aceitas. Nós temos uma série de outras coisas que nos podem escravizar. E então o apóstolo Paulo chama a atenção. Nós, enquanto cristãos, somos chamados para a liberdade. Mas a liberdade como? A liberdade através do amor de Cristo, como referência do amor de Cristo. Como referência do amor de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, praticando o amor de Cristo. E então, a partir desta referência do praticar o amor de Cristo, ele sugere, amem-se uns aos outros como a vocês próprios. E depois diz, tenham cuidado porque se andam a morder ou devorar uns aos outros, acabarão por destruir-se. Isto é, normalmente é mais fácil eu devorar os outros do que conseguir amá-los. Eu lembro-me de uma citação que eu fiz na última vez que eu estive aqui convosco, que foi do filósofo Paul Sartre, em que ele diz que o inferno são os outros. Eu já citei isto uma vez, ou duas ou três, não sei, mas eu gosto muito desta citação de Jean Paul Sartre. O inferno são os outros. Representa muitas vezes a nossa relação com os outros, não é? Mas então nós temos aqui uma questão que temos de resolver, que é as nossas referências do amor podem estar completamente desestruturadas. O amor a nós próprios pode estar desestruturado. O amor em relação aos outros pode estar desestruturado. As nossas referências podem não ser as melhores. Então como é que nós vamos praticar o amor de Cristo? Ora, a resposta é olhando para o amor de Cristo. Irmãos, isto é importante que se diga que o apóstolo Paulo está a escrever para cristãos. E já de outra vez eu enfatizei isto nesta carta. E volto a fazê-lo. Ele está a escrever para cristãos. O que quer dizer que um dos grandes mitos que nós temos mesmo de resolver entre nós é a ideia de que nós nos convertemos e pronto. A nova criatura nasce em nós, passa a ser construída em nós e de forma muito rápida nós superamos os nossos traumas e os nossos problemas, etc. Mas isso não é assim. Isso não é assim. E olhando para o texto, nós percebemos então porque é que nós somos chamados a fazer e como é que nós podemos amar uns aos outros e relacionar-nos com Deus e até nos relacionarmos connosco próprios de uma forma bem mais sadia. E eu iria sugerir o seguinte: aquilo que nós somos chamados a fazer enquanto cristãos é andarmos ombro a ombro com Deus e com os irmãos ao nosso lado num processo que me vai levar a escavar a porcaria toda que está bem enterrada dentro de nós. E a partir das situações que vão acontecendo, nós vamos crescendo até à estatura de Cristo. Mas cada um tem o seu próprio caminho a fazer. Nós não somos cópias uns dos outros. Nós não temos a mesma história. Nós não temos as mesmas referências do amor. O que quer dizer que nós vamos ter dificuldades diferentes em poder praticar isto. As dificuldades não são as mesmas. Quer dizer que cada um tem um percurso específico diante de si. E que não pode fazer uma simples imitação da vida do irmão ao lado. Então como é que se pratica o amor de Cristo? Vamos voltar lá. Desculpem, antes de voltar, eu gostaria de fazer atenção de uma coisa. Isto não é uma crítica que eu vou fazer ao apóstolo Paulo, não é? Poderá parecer, mas não é. Mas, de facto, para quem conhece as outras partes da Escritura, percebe que parece que há qualquer coisa que falta aqui, não é? O apóstolo Paulo resume todo o Velho Testamento a amar o próximo como a nós mesmos. Mas não foi exatamente isso que Jesus Cristo disse, não é? Não é o propósito de hoje perceber qual foi a razão pela qual o apóstolo Paulo escolheu resumir todo o Velho Testamento apenas neste mandamento. Graças a Deus, sim, é mesmo graças a Deus,
que nós não temos só as cartas de Paulo para podermos orientar a nossa vida cristã. Eu que gostaria até de lançar uma pequena provocação, dizendo estas cartas foram escritas em 50, 60, nas cartas de Paulo, na década de 50 e 60, mas os evangelhos foram escritos em 60, 70, 80, 90. O que quer dizer que Deus, não é? O Espírito Santo, decidiu que as cartas de Paulo não eram suficientes para a condução da nossa vida cristã. Porque se Deus estivesse satisfeito apenas com as cartas de Paulo para isso, ele não teria inspirado o registro dos evangelhos. Às vezes nós olhamos para os evangelhos e pensamos assim, foi Deus que pensou, seria bom os cristãos terem um bocadinho de referências históricas como é que foi o ministério de Jesus. Então vamos lá satisfazer a curiosidade para saber, para ver como é que é. Parece uma razão teologicamente muito fraca. Não é? Se Deus inspirou mais tarde, depois das cartas de Paulo, pessoas a escrever e a registrar as palavras de Jesus, é porque isso era importante. E porque as cartas de Paulo não explicavam tudo. E elas precisam de ser lidas à luz de Cristo. Então vamos olhar novamente, vamos olhar para as palavras de Cristo e vamos abrir em Mateus. Podemos abrir em algum outro evangelho, mas podemos abrir em Mateus 22, Mateus capítulo 22, vamos olhar para o final do capítulo, e no final do evangelho de Mateus, capítulo 22, nós podemos ver, quando Jesus foi perguntado a pergunta, desculpem o pleonasmo, sobre no que é que se resume a lei, e Jesus Cristo fala de um outro pormenor. E podemos ver no versículo 37. E ele diz o seguinte, portanto, perante a pergunta como é que ele resumiria a lei de Deus, Jesus responde assim, versículo 37. Jesus respondeu-lhe, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Este é que é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus Cristo esclarece-nos uma coisa muito importante aqui. Muito importante. A referência para o amor a nós próprios e a referência para o amor aos outros é feita onde? É feita do amor de Deus para connosco. Isto é, eu tenho primeiro de me focar na relação com Deus, aprendendo dele o que é o amor. Aprendendo dele. Para depois eu conseguir, de facto, amar-me a mim mesmo e poder amar os outros. Isto é, de facto, muito importante. Portanto, talvez aqui alguém um dia queira, em alguma escola dominical, explicar porque é que o apóstolo Paulo decidiu aqui em Gálatas resumir os 2 mandamentos ao qual Jesus Cristo resumiu a lei apenas num só e naquilo que Cristo diz que é o segundo, não é o mais importante. Um dia, se alguém quiser fazer isso, talvez possamos fazer isso numa escola dominical. Mas não é isso que nos leva aqui hoje. O que nos leva aqui hoje é perceber o contexto e o tema na sua generalidade, isto é, na sua totalidade. Cristo explica-nos que a única forma de nós podermos ultrapassar os esqueletos, os cadáveres que existem em nós, destas más referências acerca do amor, não é centrarmos em nós próprios, no amor que temos por nós próprios, nem é centrarmos na possibilidade do amor aos outros. Pelo contrário, é centrarmos no amor a Deus. E, portanto, no amor que Deus teve por nós. Recordando, quem nos amou primeiro foi Deus. E é de Deus que vem a referência do amor. E isto quer dizer que, à medida que nós vamos caminhando na vida cristã, uma das grandes dificuldades que nós temos é imaginar, por exemplo, este espaço que aqui está, um conjunto de irmãos que se deviam amar uns aos outros, mas muitas vezes se devoram uns aos outros. Eu não estou a falar desta realidade específica desta comunidade. Estou a falar da realidade, porque isto é a realidade em geral. Porque é o que sai de nós instintivamente. Por causa de toda a bagagem com a qual nós carregamos. Carregamos muita bagagem mesmo. E escusam de culpar os vossos pais. Porque os pais dele também já carregavam bagagem. E os pais dele também já carregavam bagagem. E por aí já carregavam bagagem. Então diz, quer dizer, se formos culpar uns aos outros, nunca mais saímos daqui. Não é? Nunca mais vamos sair daqui. A única forma de sairmos daqui, efetivamente, é encontrarmos a referência do amor correta.
Qual é a referência do amor correto? E essa referência é o amor que Deus tem por nós, que nos permite amar a Ele de volta, de modo a podermos amar a nós próprios convenientemente e podermos, por fim, amar uns aos outros. Este é o fluxograma correto. Este é o fluxograma correto. Como é que nós podemos, então, praticar o amor de Cristo? Nós podemos praticar o amor de Cristo em cada situação dramática, complicada das nossas vidas, olhar para Deus. Olhar para Deus. Olhar para a forma como Ele nos amou. Seja na situação no trabalho, seja na situação na família. Antes de nós procurarmos saber como é que nós nos amamos a nós próprios nessas situações, para podermos saber como é que podemos amar os outros nessas situações, a primeira coisa que devemos fazer é perceber como é que Deus nos amou. Perceber como é que Deus nos amou. E não é fácil. Para aqueles, por exemplo, que estiveram no retiro, não é fácil, perante uma situação muito complicada, o primeiro pensamento que vem à cabeça é: como é que Deus me amou? Não é fácil. Mas pratica-se. Esta expressão que o apóstolo Paulo usa, podemos voltar novamente a Gálatas, esta expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 14, desculpem, no final do versículo 13, praticando o amor de Cristo, é muito interessante. Praticando o amor de Cristo. Pondo em prática o amor de Cristo. O amar é um verbo. Amar significa uma ação. Só se ama fazendo. Não, nós vivemos numa cultura em que estamos à espera que o amor seja uma coisa espontânea que cresça dentro de nós, não é? Mas isso não é verdade. Amar implica eu agir para poder amar. É uma atitude. E, portanto, só praticando é que nós aprendemos a amar. Só tentando, só dando o passo é que nós aprendemos a amar. Só olhando para a forma como Deus me amou e tentando fazer a mesma coisa. Fazer, então, que mesma coisa? Então, terminamos relendo Filipenses. Relendo Filipenses. Relembrando a forma como Deus nos amou e como já lemos até aqui. Reparem no versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses e reparem no versículo 8, tanto na parte inicial como na parte final. Cristo humilhou-se a si próprio. Eu sei que a palavra humilhar é uma palavra horrível. Uma palavra horrível. Nós muitas vezes temos a referência do cristianismo com uma fé dos masoquistas, não é? E já foi. Ali para os finais da Idade Média, e depois ainda, meio da Idade Média, finais, e depois algumas correntes do cristianismo, levaram muitos a criticar o cristianismo como uma fé de pessoas que gostam de sofrer, não é? Porque como sofrer é que era, então vamos sofrer. Mas isso é uma deturpação da fé cristã. O sofrimento não é algo que nós queremos impor a nós próprios. Simplesmente é a percepção da realidade de que amar implica dor. De amar implica sofrer. Nós não sofremos, os cristãos não sofrem porque gostam. É porque eles querem alcançar uma coisa maior através desse caminho. E que é o único caminho da realidade. Querem ser amados? Querem amar? Dor. Não há outra forma. Não há outra forma. E é isso que quer dizer aqui com humilhou-se, isto é, Cristo decidiu sair da posição onde estava, de conforto, e de modo a se entregar, passando para uma posição de vulnerabilidade. É este o amor que nós devemos praticar e imitar. E obedecendo até à morte e morte de cruz. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Cristo estava disposto a suportar todas as consequências. Todas as consequências. Isto é, estar aberto à possibilidade disto poder doer. Não é fácil. Mas para aqueles que decidiram seguir a fé em Cristo, para aqueles que já disseram uma vez nas suas vidas: Senhor, ajuda-me a ser teu discípulo. Senhor, ajuda-me a seguir os teus passos. Ninguém está sozinho. Para aqueles que já fizeram isto, vocês não estão sozinhos. Eu não estou sozinho. Nós temos o Espírito Santo em nós, que nos ajuda a fazer estes passos que nós, na nossa própria força, não vamos conseguir. Nós, na nossa própria força, o que é que vamos fazer? Vamos reproduzir as nossas referências de amor. Já temos.
essas referências erradas de nos amar a nós próprios, que muitas vezes amamos de forma errada, ou da forma como nós simplesmente vimos outras pessoas a amar. As nossas tais primeiras referências, que nos deturparam a forma como vemos o amor. Deixa-me só contar uma coisa que, na minha adolescência, eu percebia que havia um conflito entre os cantores de músicas, como é que se chamam? Músicas, não é músicas de amor ou amorosas, é românticas, não é? Havia um conflito ali, um paradoxo. Porque eles cantavam, isto no meu tempo de adolescência, eles cantavam Vou-te amar para sempre. Mas depois nós líamos as revistas que falavam acerca da vida pessoal destes cantores e mudavam de mulher, ou as mulheres mudavam de homem assim, não é? Às carradas. Mas depois as letras de romance, não é? Romances que eles escreviam era Vou-te amar para sempre. Aquilo era uma completa esquizofrenia. Mas isso era no meu tempo de adolescência. Porque hoje em dia, as referências dos adolescentes já nem as têm. Vocês já observaram as letras hoje? Hoje as letras é quero-te muito hoje. São estas as referências que as pessoas têm. Quero-te muito hoje. Quero-te muito esta noite. Quero-te muito por causa... E desculpem as pessoas, mas eu estou a produzir o que as músicas dizem. Quero muito por causa do formato do teu corpo. E pelo menos hoje. É isto. É isto. Prestem atenção. Já nem a referência dicotómica, já nem a referência esquizofrénica há. Agora é tudo muito poucas referências que nós temos hoje para um amor efetivo. Mas todas as pessoas continuam à procura do amor. Porquê? Porque nós somos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. É o nosso ADN. É o nosso ADN. Nós precisamos disto como ar para respirar. E por isso é que precisamos de aprender a amar uns aos outros. Numa relação de correta fraternidade. Correta fraternidade. Obedecendo até à morte e morte de cruz. Estar disponível para este terreno onde estamos vulneráveis. Deixem-me terminar dizendo o seguinte. A prática do amor de Cristo é uma prática que necessariamente onde todos nós vamos errar. Deixem-vos confessar que eu sou uma pessoa que naturalmente fujo da dor. E vocês podem dizer, óbvio. Não, mas eu até direi de forma até, não sei, se calhar é a minha avaliação pessoal, que posso estar a ser demasiado duro comigo mesmo, mas às vezes sinto que fujo da dor mais do que a média das pessoas. Praticar o amor de Cristo implica espaço para errar. Nós vamos errar. E é difícil, às vezes, entre nós cristãos, assumirmos que também podemos errar. Porque já temos Cristo em nós e, portanto, isto não devia acontecer. Mas as coisas não são assim. Não são assim. Cada um de nós tem um percurso muito pessoal para fazer. Seguir Cristo não tem propriamente a ver com o objetivo final. Tem a ver com o facto de eu percorrer um caminho pessoal com Deus. Ombreando Deus e ombreando o meu irmão. E nesse percurso, eu vou encontrar a fé. Nesse percurso eu vou encontrar a fé. Não tem a ver com o objetivo. O objetivo está lá, de chegar até à estatura de Cristo. O objetivo está lá. Mas não tem a ver com o objetivo ser alcançado ou não, na sua plenitude. Tem a ver com o caminho que é feito. Tem a ver com o percurso que eu vou fazer ao longo da minha vida. E que será claramente diferente do meu irmão que está ao meu lado. Apesar de ser feito com ele. Vamos orar novamente. Paizinho, confesso, e confesso também por aqueles que concordarem comigo aqui, que estamos muito aquém de saber praticar o teu amor. Obrigado por tudo aquilo que já aprendemos ao longo da nossa vida, seja ela curta ou longa, das pessoas que estão aqui presentes. E continua-nos a dar ânimo para estarmos uns com os outros, estarmos contigo e podermos olhar e podemos estar também connosco próprios. Dá-nos ânimo, dá-nos força para continuarmos a fazer isto e aprendermos a fazê-lo copiando, praticando o teu amor e tendo o teu amor como referência, Senhor. Pai Santo, obrigado também. Queremos te agradecer
pelo percurso específico que temos nas nossas vidas, mesmo pelas coisas más. Queremos te agradecer por elas, porque elas são o barro que tu vais destruir para voltar a construir de novo. Queremos te agradecer porque elas são o trampolim a partir do qual nós partimos para o teu amor. Senhor, ajuda-nos a assumir as coisas erradas que aconteceram connosco, ou que nós também fizemos acontecer com a vida dos outros. De modo a deixarmos o teu amor entrar e redimi-las, Senhor. Senhor, muito obrigado pela possibilidade que nos dá de sermos verdadeiramente livres. Pai, em nome de Jesus. Amém.